VRM e fases de alimentação. Também conhecidos como circuitos reguladores de tensão, ele é o responsável por receber a tensão da fonte de alimentação e convertê-la para as tensões necessárias para os componentes. Podemos encontrar VRMs em placas-mãe, geralmente posicionados perto do soquete do processador e slots de memória RAM, e em PCBs de placas de vídeo, geralmente próximo dos chips de memória e GPU. O circuito regulador de tensão pode ter circuitos de potência trabalhando em paralelo para produzir a mesma tensão de saída. São conhecidos como fases de alimentação ou power phases. Se o circuito responsável pela alimentação do processador possuir uma fase, ela estará operando em 100% do tempo para alimentar o processador, portanto tende a aquecer e se sobrecarregar mais. Se o VRM possuir 4 fases, cada fase estará ativa em 25% do tempo, portanto esquentarão menos e serão mais estáveis. Se as fases de um circuito esquentam menos, todo o circuito produzirá uma tensão de saída mais estável e sem ruídos, trazendo mais estabilidade ao sistema. Portanto, uma boa quantidade de fases dentro de um circuito é importante, principalmente para quem pretende fazer overclock, onde tensões maiores serão fornecidas aos componentes. Nos manuais dos componentes e sites dos fabricantes, a quantidade de fases é mencionada da seguinte forma: 8 fases ou 8 power phases, por exemplo. Neste caso, são 8 fases responsáveis pela alimentação do processador. Porém, nos sistemas atuais, onde o controlador de memória é integrado ao CPU, o circuito regulador de tensão fornece mais de uma tensão para o processador. Então, o fabricante anuncia da seguinte forma: 8 mais 3, ou 4 mais 1, ou 16 mais 8, ou 8 mais 2 mais 2, ou 8 mais 2 mais 2 mais 1, e etc. Confuso, não? Vamos explicar. O primeiro valor refere-se às fases do circuito destinadas à alimentação principal do processador, que é o V-Core. O segundo e terceiro valor referem-se às fases destinadas à tensão do controlador de memória e VTT, interfaces DMI e PCI Express embutidos no processador. Em alguns casos, podemos ainda ter uma quarta tensão para o controlador de vídeo integrado. Essas informações variam conforme a plataforma. É importante ressaltar que existe pelo menos uma fase extra destinada para a memória RAM. Esta fase pode estar posicionada geralmente próximo a este componente ou junta com as fases do processador, dependendo da placa-mãe. Vamos dar o exemplo na ASRock Fatality Professional Z77. O fabricante anuncia 16 mais 8 fases para o processador. Na realidade, o correto seria anunciar 16 mais 4 mais 4, já que neste caso temos 16 fases para a alimentação principal, que é o V-Core, 4 para o controlador de memória e 4 para as interfaces PCI Express, DMI e a tensão VTT, embutidas no processador. Observe que as fases do processador ficam juntas ao soquete por padrão e, neste caso, possuem um dissipador para que o calor gerado pelo circuito seja amenizado. Se olharmos mais ao lado, vemos também 5 fases dedicadas para a memória RAM, o que torna esta placa uma excelente escolha para overclock. Em placas de vídeo, o esquema é parecido. A EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified Kingpin Edition possui um VRM com 14 mais 3 fases, sendo 14 fases para a GPU e 3 para as memórias. O número de fases e a refrigeração adequada a elas aumenta a capacidade e a estabilidade de overclock da placa de vídeo. Não existe um número certo de fases ideais para cada overclock, mas existem algumas recomendações.
Uma boa placa-mãe com pelo menos 4 fases para o processador, 4 mais 2 por exemplo, já é um bom começo. Eu particularmente recomendaria uma a partir de 6 fases, porém, quantidade nem sempre significará qualidade. A qualidade e dissipação do circuito é de extrema importância também. E o fabricante não costuma informar muito sobre isso, portanto a única solução é procurar por reviews do seu hardware em sites de autoridade no assunto. Para que o vídeo não fique tão longo, deixarei alguns links como referência na descrição, para quem se interessou e quer se aprofundar no assunto. Recomendo que dê uma olhada. Espero que tenham gostado, inscreva-se no canal, avalie o vídeo. Para receber novos vídeos diretamente em seu navegador, instale também a extensão para Google Chrome do canal e me acompanhe nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Um abraço a todos e até mais.